Olá, professor Osvaldo. Olá para quem estiver assistindo. Esse é o Grupo 8 de Constitucional e a gente vai falar sobre a história da Emenda Constitucional de 1969. Na data de 31 de agosto de 1969, os ministros das pastas militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica informaram que a situação que o país se encontrava por força do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que definia a perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares, intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e também na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que eventualmente resultaram na institucionalização de tortura, instrumento comumente usado pelo Estado, e também por força do ato complementar número 38, que tinha a mesma data, que decretou o recesso do Congresso Nacional, a par de outras medidas relacionadas com a segurança interna. Esses atos não possuem conformidade com a transferência das responsabilidades da autoridade suprema e do comandante supremo das Forças Armadas, exercida pelo Marechal Arthur da Costa e Silva, que estava incapacitado de realizar suas funções devido a um derrame cerebral, para outros titulares, conforme previsão constitucional, como, por exemplo, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, e que, como imperativo da segurança nacional, cabe aos ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar assumir, enquanto durar o impedimento do chefe da nação, as funções atribuídas a Vossa Excelência pelos textos constitucionais em vigor. O fundamento dessas alterações foram o artigo 3º do Ato Institucional número 16, de 14 de outubro de 1969, que assegurava aos ministros das pastas militares a chefia do Poder Executivo, e o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que conferia ao Poder Executivo a plenitude do Poder Legislativo, tanto constituinte quanto constituído. Em face das circunstâncias políticas que existiam à época, aquelas autoridades editaram a Emenda Constitucional número 1 na data de 13 de outubro de 1969, que introduziu mais de 200 alterações de forma e cerca de 150 de fundo na Constituição de 1967, contendo esta apenas 189 artigos, o que significava praticamente a outorga de uma nova carta política, denominada de Constituição da República Federativa do Brasil. Foram ao todo 50 emendas à Carta de 1967. Também é importante ressaltar que, enquanto a Constituição de 1967 se denominava pelo título Constituição do Brasil, a emenda número 1/69 denominou-se Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição de 1967, fugindo da tradição anterior, que foi iniciada com o Decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, repetido no Decreto número 510 de 22 de junho de 1890 e adotada por todas as nossas constituições, denominando nosso país de Estados Unidos do Brasil, passou a referir-se apenas a Brasil. Já a emenda número 1/69 veio a denominar o país República Federativa do Brasil, conforme a Lei número 5.389, de 22 de fevereiro de 1968, de certa forma sem força para fazê-lo. Isso porque atenta contra o novo nome indicado pela Constituição de 1967, votada pelo Congresso Nacional. E a seguinte vão algumas diferenças entre a Emenda Constitucional de 1969 e a Constituição de 1967. Em relação à União, podem ser salientadas as seguintes alterações de maior importância. Primeiro, pela Constituição, exigia-se para a intervenção federal nos estados grave perturbação da ordem. Já pela emenda, segundo o artigo 10, inciso 3, exigia-se simplesmente a perturbação da ordem, ou corrupção do poder público estadual. Segundo, pela Constituição, admitia-se a intervenção para reorganizar as finanças do Estado que suspendesse o pagamento de sua dívida por mais de 2 anos. Já pela emenda, segundo o artigo 10, inciso 5º, admitia-se a intervenção no Estado que fizesse o mesmo durante 2 anos. Terceiro, pela emenda, o artigo 10, inciso 7º, a linha G, eram estendidas aos deputados estaduais as proibições previstas para os federais no artigo 34, inciso 1 e 2. Vale lembrar que ainda há diversas alterações com relação aos estados e municípios, poder legislativo, executivo, judiciário e outros. É isso. Muito obrigado. E aí, professor Osvaldo, e aí, pessoal da turma, Dando sequência aqui ao nosso trabalho, eu vim falar um pouquinho sobre a relação que os militares tiveram com o poder legislativo, A emenda de 69, ela trouxe muitas mudanças para o nosso país. E essas mudanças,
elas davam mais poder aos militares. E esse poder também aumentou a autonomia deles frente ao poder legislativo. Então, como eles tinham essa maior autonomia, fizeram diversas mudanças também nesse cenário de leis, né? Um exemplo foi que no artigo 31 da Carta Magna de 1967, que era a Constituição antiga, né? E esse artigo 31, ele dava a possibilidade ao Congresso de fazer autodeclarações sobre diversos assuntos que aconteciam aqui no país. Isso foi abolido, né, na emenda de 69, dando lugar ao artigo 32, que proibia a faculdade de autoelaboração, né, e proibia também pronunciamentos sobre diversos assuntos que eram considerados polêmicos, né, pelo governo militar. Como, por exemplo, você não podia falar sobre preconceito religioso, nem racial, nem social, né? Você também não podia fazer nenhum pronunciamento que incitasse a prática de crimes ou que falasse mal das instituições nacionais, de todos os tipos, né? Governo, órgãos públicos, todo esse tipo de coisa, você não podia falar mal deles, né? Então, foi uma das medidas que foram usadas para tirar um pouco da liberdade de expressão das pessoas. Outro exemplo foi que agora eles adicionaram no seu artigo 35 algumas hipóteses, né? Adicionaram mais hipóteses para você perder o mandato, né? Bastava você atentar contra as instituições vigentes ou ter infidelidade partidária que você perdia o seu mandato. Outra coisa que eles fizeram foi que eles mexeram na idade, né, para você ser eleito como deputado, né? Aqueles que foram eleitos pelo povo, né, precisavam ter 21 anos e também estar no exercício legal dos seus direitos políticos, senão eles não conseguiam entrar. E por fim, numa quarta mudança, foi que eles alteraram o artigo 3 da seção 5, né, que falava sobre processo legislativo, que tirava a autonomia das assembleias legislativas de propor emendas constitucionais. Ou seja, eles não podiam mais deliberar sobre a Constituição e fazer emendas sobre ela, né, para mudar algumas coisas. Isso ficava restrito aos militares e aos governantes, né? Então, ao mesmo tempo que eles buscavam enfraquecer, barrar o poder legislativo, né, fazer impedimentos para que ele funcionasse de forma correta, queriam também beneficiar os seus semelhantes, né, os outros militares, outros cargos militares, que tivessem mais poder e mais visibilidade na sociedade. Bom, vamos dar então continuidade ao próximo tópico do nosso trabalho, que fala sobre a relação do poder militar com a emenda constitucional, né? E também sobre como existe uma certa incongruência, né? Uma certa polêmica nesse nome emenda, né? Que muitos consideram que não foi uma emenda em si. O que aconteceu foi o seguinte, né? O governo tinha necessidade de formalizar, né, fortalecer e tipificar o regime militar o mais rápido possível, né, para regulamentar tudo o que estava acontecendo, né, regulamentar entre aspas, né. E a emenda constitucional de 69 foi uma ferramenta que eles encontraram para fazer isso, né. Por quê? Né? Por exemplo, eles trocaram, né, que ao invés de um presidente da República, né, um representante, poderiam ser vários, né, vários ministros no governo. E aí que vem uma parte interessante, curiosa, é que olha só o texto do AI-12, né, que foi o que mexeu nessa parte aí de substituir os governantes, diz o seguinte, ó, o AI-12 de 1º de setembro de 1969, ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica, em nome do presidente da República Marechal Arthur da Costa e Silva, temporariamente impedido do exercício de suas funções, né? O presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral, então ele não podia atuar, e o AI-12 veio para colocar no poder os ministros do Exército, da Marinha, dos outros cargos militares. Isso foi definido através também de uma junta, da junta governamental, que permitiu alterações na Constituição de 1967. Né? Ela autorizou que essa Constituição fosse alterada através da adesão de vários atos institucionais, que ficaram famosos no país, né? O AI-5, AI-6, teve diversos desses atos institucionais. E aí vem a parte que eu falei sobre o porquê muitos consideram que não é uma emenda, né? No site oficial, né, do Senado Federal é dito o seguinte: quem pode propor uma PEC? Uma PEC é a proposta de emenda constitucional. Quem pode propor é o presidente da República, né, 1/3 dos senadores e dos deputados, ou metade das assembleias legislativas do país. Né? E todos esses órgãos colegiados precisam ter aprovação de mais de metade para propor uma PEC. Né? E aí também você não pode alterar cláusulas pétreas da Constituição. Né?
são aquelas cláusulas principais, né, como diriam pilares da Constituição do Brasil, como voto direto, secreto, né, divisão de poderes, entre outros. Você não pode mexer nisso daí. E para aprovar uma PEC tem que ter uma votação em 2 turnos e tudo mais, todo o procedimento formal certinho estabelecido. E aí vem, né, o Congresso, que tem, ele mesmo complementa essa definição de emenda, que diz que uma emenda é uma alteração jurídica, né, na Constituição, né, uma alteração legislativa na Constituição. O que acontece é o seguinte, né, muitos dispositivos da emenda constitucional de 1969, né, eles foram criados do zero, né, eles eram totalmente novos, ou seja, eles não seguiam esse modelo dito pelo Congresso. Eles não foram alterações legislativas numa Constituição, porque muitos dos artigos, né, da Constituição antiga, né, de 1967, não foram levados em consideração. Eles não pegaram o que tinha e transformaram, eles pegaram e criaram do zero, coisas novas, né, que beneficiavam eles. E isso traz essa incongruência, né? Inclusive, né, uma figura importante chamada José Afonso da Silva diz isso daí. Ele discorda que foi uma emenda. Ele diz que teoricamente e tecnicamente não foi uma emenda, né? Foi uma nova Constituição com o objetivo de destruir a antiga, né? Porque meio que passou por cima dela. Então, é mais ou menos isso daí que fala esse tópico do nosso trabalho. As principais mudanças que fortaleceram o regime militar foram os atos institucionais. Eu vou falar alguns deles, que no caso foram os principais. O primeiro ato institucional foi instaurado dia 9 de abril de 1964. O que ele fazia? Ele determinava eleições indiretas para presidente e vice-presidente e conferia aos militares o poder de suspender direitos políticos e de cassar mandatos legislativos. O ato institucional número 2, que foi instaurado dia 27 de outubro de 1965, ele modificou a Constituição do Brasil, a Constituição de 46, em relação aos processos legislativos, eleições e aos poderes do presidente da República. Ele suspendeu garantias de vitaliciedade, de inamovibilidade e de estabilidade e do exercício em função por tempo certo. Outro ato institucional foi o número 3, que é um dos mais importantes, que foi de 1966. Ele começou a estabelecer eleições indiretas para os cargos do Legislativo. Ele também permitiu que os senadores e deputados pudessem exercer o cargo de prefeito nas capitais. E aí agora eu vou falar do ato institucional número 5, conhecido como AI-5, que ele foi o principal, eu diria, da ditadura em si, porque ele suspendeu a garantia do habeas corpus para determinados crimes. E isso fazia com que manifestações, formas de expressão fossem censuradas e suspendia os direitos políticos de qualquer direito, que seja tanto público quanto privado. Vou falar agora só de mais um, que foi o ato institucional número 15, que o ato institucional número 15 dizia que os jornalistas, qualquer pessoa de imprensa, se divulgassem qualquer tipo de notícia falsa, deturpada, poderiam ser presos por causa disso. E alguns artigos interessantes dessa emenda podem ser mencionados também, como por exemplo o parágrafo 2º do artigo 77, que retirou do vice-presidente da República a presidência do Congresso Nacional, ou seja, alterou as funções. Na seção 1, que fala do presidente e do vice-presidente da República, o artigo 74 foi alterado pela emenda constitucional e assim modificou-se os critérios estabelecidos no parágrafo 2º. Ou seja, em vez de 500 mil eleitores, eles contavam a partir de 1 milhão de habitantes. Na seção número 6, que trata das Forças Armadas, houve algumas pequenas modificações também de redação, como no artigo 90, em que foram alteradas para Marinha e Aeronáutica
as denominações que haviam sido transformadas.